A paz do Senhor, povo de Deus, está mais uma vez começando almoçando na presença do Senhor, para a honra e a glória do nome santo do Eterno. Eu sou Mib Salvarenga e sou missionária na cidade de Nova Serrana, no estado de Minas Gerais. Sirvo a Deus na Igreja Pentecostal Deus das Nações. O nosso pastor, o pastor da Igreja Pentecostal Deus das Nações, é o pastor Elvis Nunes. E nós já aproveitamos aqui a nossa oportunidade e cumprimentamos ele e a sua esposa com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Elvis, a paz. A Aureliana, irmã Aureliana, nossa querida irmã Aureliana, a esposa do pastor Elvis, a paz do Senhor, seja bem-vinda aqui ao Almoçando na Presença do Senhor, pastor Damião, diaconisa Neide, missionária Valda, missionária Rose, a paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor para você que está chegando aqui agora no nosso Almoçando na Presença do Senhor. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Hoje nós estamos chegando ao capítulo de número 9 do livro de Eclesiastes, e você sabe que você faz toda a diferença aqui para a gente em nome de Jesus. Então, sem mais perder, vamos começar a leitura do capítulo 9 do livro de Eclesiastes, que diz assim, nós vamos ler o primeiro versículo, e o primeiro versículo diz assim: deveras todas as coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isso, que o justo e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também o homem não conhece, nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante Deus, diz a palavra do Senhor. Bom, aqui nesses versículos pelos quais nós acabamos de ler, aliás, nesse versículo que nós fizemos a leitura do primeiro versículo, Salomão está falando das incertezas da vida humana. Nós tivemos que mudar de lugar aqui, que a nossa internet hoje não está legal. E aí ele vai falar também sobre a condição comum da humanidade. Salomão já começa este capítulo enfatizando que tudo o que acontece vai acontecer de igual modo para todos os seres humanos, seja essa pessoa boa, seja essa pessoa ruim, vai acontecer igual. Todo mundo vive, todo mundo sofre sobre a face da terra, todo mundo precisa de trabalhar, todo mundo um dia adoece e um dia todos nós vamos enfrentar a morte. É disso que Salomão ele está falando. A morte é uma condição que todos nós, independentemente da nossa situação financeira, vamos ter que enfrentar um dia. É sobre isso que nosso amigo Salomão ele vai falar aqui, ele vai ressaltar no versículo pelo qual nós acabamos de ler. Como eu já disse, nós estamos hoje no capítulo de número 9 do livro de Eclesiastes. E o capítulo de número 9, ele tem aí 18 versículos. Tô pelejando aqui para arrumar uma posição boa aqui pra gente. Nós vamos continuar aqui fazendo a leitura do capítulo de número 9 do livro de Eclesiastes. Nós vamos ler agora o versículo de número 2, que diz assim a palavra do Senhor para a nossa vida. Tudo sucede de igual modo para todos. O mesmo sucede ao justo e também sucede ao ímpio, ao bom, ao puro e assim ao que sacrifica como o que não sacrifica, assim também como o bom e como o pecador, e com aquele que jura e ao que teme o juramento. Agora, neste versículo que nós acabamos de ler, o versículo de número 2, Salomão está falando ainda sobre a sua reflexão, sobre o que ele entendeu sobre a igualdade da vida humana. E ele está aí continuando a sua reflexão sobre isso. Ele vai continuar falando que todas as coisas na terra acontecem de igual modo, tanto por bom quanto por ruim, quanto o justo, quanto o injusto, o rico, o pobre, o que sacrifica, o que não sacrifica, o que é pecador, o que é reto, o que jura e ao que respeita o juramento. Aqui nessa demonstração que Salomão está nos fazendo, ele vai dizer que neste mundo, no mundo pelo qual nós vivemos hoje, sempre em várias circunstâncias da nossa vida, nós percebemos que a vida, a justiça,
Porque o nosso mundo, ele é injusto mesmo, a gente sabe disso. A injustiça, infelizmente, ela impera sobre a face da terra. Mas nós servimos um Deus onde a palavra do Senhor nos diz, nos afirma que o nosso Deus, ele é justo e com justiça ele age. O que Salomão está nos dizendo é que se nós formos injustos, o nosso Deus permanece justo. Se formos infiel, ele permanece fiel. Nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. Todo poder e autoridade está nas mãos do Senhor. A paz do Senhor, irmão José Carlos, seja bem-vindo ao Almoçando na Presença do Senhor. Versículo de número 3 vai dizer assim: este é o sinal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, e a todos sucedem o mesmo, o que também o coração dos filhos dos homens estão cheio de maldade, e há desvarios em todos os corações, enquanto vivem e depois se vão aos mortos. Bom, neste versículo aqui, o versículo de número 3, pelo qual nós acabamos de ler, Salomão está falando, ele está nos lembrando que o coração do homem é cheio de maldade. O coração do homem é um coração corrompido. Enquanto nós meditamos nisso que nós acabamos de falar, nós vamos perceber e nós vamos entender que verdadeiramente o mundo é injusto. E agora nós vemos aí muitas pessoas que vão pensar assim: nossa, se Deus existisse mesmo, não aconteceria tanta coisa má com as pessoas lá fora. É crianças sofrendo, idosos sofrendo, homens e mulheres que são intituladas justas sobre a face da terra, sofrendo. Se Deus, um Deus de amor, um Deus bondoso, se ele existisse mesmo, tais coisas não aconteceriam. Salomão agora explica que todas essas coisas que acontecem não é porque Deus está deixando ou porque Deus está permitindo. É porque o coração dos filhos dos homens, é como Salomão está dizendo, é cheio de maldade. Todas as coisas que nós vemos acontecendo de ruim, acontece porque o coração do homem é um coração corrompido. Todas as coisas que nós vemos neste mundo e que não está legal e que a gente olha e vê e fala assim: nossa, mas o mundo está ruim demais. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Todas essas coisas acontecem porque o coração do homem é cheio de maldade. Deus não tem nada a ver com essas coisas ruins que está acontecendo. Nosso Deus é bom, a gente sabe disso. O coração do homem é cheio de maldade e isso é fato. Nosso Deus é 100% bom e o homem tem o coração corrompido pela maldade. Deus pode sim intervir em qualquer momento em que ele quiser. Acontece que por se multiplicar a iniquidade, a maldade, acontecem todas essas coisas ruins que a gente vê acontecendo por aí. E Deus, embora não esteja escrito na Bíblia exatamente com essas palavras, Deus nos deu a liberdade de escolher o que nós vamos fazer. Então, se o mundo está ruim, cabe a mim e a você fazer de tudo a nossa parte para tentar melhorá-lo. O mundo está ruim porque verdadeiramente o coração do homem, como diz Salomão, é cheio de maldade e a cada dia ele se corrompe mais e mais. É por conta disso que nós vemos aí o mundo do jeito que está. Versículo de número 4, e nós vamos ler o 4, o 5 e o 6, que diz assim: ora, para aqueles que está entre os vivos, ainda há esperança, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos, estes não sabem de coisa alguma, nem tampouco terão eles a sua recompensa, mas a sua memória ficará entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E essa parte aqui é interessante, porque Salomão vai nos falar que enquanto a vida há esperança. E quantas pessoas já não escutaram isso? Olha, irmão fulano, irmã Betrana, você ainda está vivo, você ainda está viva, então há esperança ainda. E Salomão vem dizer que é verdade, enquanto a vida há esperança, porque ele vai dizer assim, é melhor um cão vivo do que um leão que é forte, mas que está morto. Porque segundo Salomão, e a gente acredita na palavra de Deus, os mortos não sabem de nada, mas os vivos, aqueles que estão vivos, sabem que um dia eles terão que enfrentar a morte de qualquer forma. Mas aqueles que já morreram, diz Salomão, que nada do que eles fizeram ou do que tiveram
já não significa mais nada, porque ainda que tivessem amado bastante, o seu amor adormece com ele, o seu ódio, a sua inveja, tudo aquilo que um dia ele cultivou, ele guardou, no dia que ele morrer, morre tudo junto com ele. Então Salomão aqui, ele faz o que? Ele nos encoraja a viver a nossa vida, a vida que Deus nos deu, aproveitando todos os benefícios que Deus nos deu. Embora nós passemos nessa terra por lutas, por problemas, por situação difícil, Salomão está aqui todos os dias reforçando que os vivos têm vantagem sobre os mortos, porque enquanto há vida, há esperança, e Deus te deu a vida e te deu o dia chamado hoje, para que você viva o seu presente com alegria e com satisfação na presença do Senhor, do nosso Deus, do nosso Pai, e que Deus possa encher a sua vida, a sua casa, o seu lar, os seus filhos de alegria, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 9 é o que nós estamos lendo hoje, para a honra e a glória do nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos fazer a leitura do versículo 7, 8 e 9, que diz assim: Vai, pois, e come com alegria o seu pão, e bebe com seu coração, contente com o teu vinho, pois já Deus se agrada das suas obras. Em todo o tempo seja alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aproveita a sua vida com a sua esposa, aquela a quem tu amas, todos os dias de sua vida vão, pois quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vida é vaidade, porque esta é a tua porção nessa vida e no teu trabalho que tu fizestes debaixo do sol. E novamente a gente consegue ver aqui de novo Salomão nos encorajando e nos advertindo acerca da morte. Ele volta a dizer para mim e para você que o morrer é inevitável, que se estamos vivos, um dia nós enfrentaremos a morte, um dia a gente vai passar pela morte, a morte vai chegar infelizmente na vida de cada um, e por isso é que ele nos aconselha a viver a vida que Deus nos deu e ter toda a alegria e gratidão em viver essa vida que o Senhor nos deu, que é bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Oi, Vanus, a paz do Senhor, Deus abençoe. E com tudo isso, o Senhor nos ensina a viver a vida que o Senhor nos deu, usando cautela, para que a gente não faça nada errado, nada do que vamos nos arrepender, porque a nossa vida é limitada, como Salomão vem nos dizendo desde os capítulos anteriores. Nossa vida é frágil, passageira, super limitada, mas nós devemos viver a nossa vida sim. Mas devemos nos lembrar que um dia a morte vai chegar para a nossa vida e nós devemos ir morar no céu. E só vamos morar no céu se estivermos vivendo uma vida diante do poder dele. Eclesiastes capítulo de número 9, vamos ler agora o versículo de número 10, que diz assim: Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, nem há sabedoria alguma. Aqui Salomão está mais uma vez nos incentivando a viver a vida que Deus nos deu com alegria e com satisfação, aproveitando de todo o nosso coração, com toda a nossa fé e força, o presente, o momento agora que o Senhor nos deu. Ele vai dizer assim: aproveita a sua vida ao máximo, não desperdiça a sua vida com nada, porque a vida do ser humano, a nossa vida aqui na terra, ela é absolutamente passageira. E já que Deus nos deu essa vida, Ele entregou Jesus Cristo para sofrer morte de cruz no Calvário, pela minha e a sua vida, vamos aproveitar a vida que Deus nos deu. Lembrando que somos pecadores, que somos falhos e que no final dessa vida nós teremos o julgamento, encontraremos com o Senhor um dia. Então vamos viver nossa vida com paz, com alegria, sendo amigo de todo mundo, amando e respeitando todo mundo, e lembrando que um dia nós vamos encontrar com Cristo, e o Senhor diz que todas as coisas, todas as obras que nós fizermos aqui na terra, nós teremos que prestar conta ao Senhor. Então a gente tem que viver com alegria, mas também com cautela. Somos limitados, somos falhos, somos pecadores, mas nós temos um Deus que nos ajuda e que nos dá força em todo o tempo da nossa vida. Eclesiastes capítulo de número 9,
versículo 11, e vamos ler também o 12, diz assim a palavra do Senhor. Oi, Angélica, a paz do Senhor, Angélica, seja bem-vinda aqui almoçando na presença do Senhor. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, e nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, e nem tampouco dos entendidos o favor, mas que é o tempo das oportunidades que ocorrerão para todos. Que também o homem não se sabe o seu tempo, e assim como os peixes se pescam com redes malignas, e como passarinhos que se prendem num laço, assim enlaçam todos os homens no mau tempo, quando o mau tempo cai de repente sobre eles, diz a palavra do Senhor. Aqui nessa parte, Salomão está nos falando sobre as coisas, sobre aquelas coisas imprevistas que acontecem na nossa vida sem que a gente está esperando, e de uma certa forma essas coisas acabam nos pegando de surpresa. E na maioria das vezes essas surpresas não são lá umas surpresas boas, não são coisas assim que eu e você queríamos receber na nossa vida. Então ele está nos advertindo para tudo isso. Viva a sua vida, aproveite a sua vida, o seu presente, a sua família, tudo aquilo que Deus tem dado para você, para a sua vida, para a sua casa, e viva com cautela, porque você sabe que um dia o Senhor pedirá conta da sua vida, pedirá conta da sua alma, e um dia você vai encontrar com Jesus nos ares, um dia você vai encontrar com o Senhor. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Mas infelizmente tem esses momentos aí, esses momentos das surpresas que às vezes não são muito agradáveis, mas na presença do Senhor e com o Senhor a gente pode viver uma vida excelente diante do Senhor, diante da presença dele. Que todos os dias da nossa vida sejam agradáveis, cheios de Deus e cheios do Espírito Santo. Glória a Jesus. Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo 13, 14 e 15. Vamos ler até o 17 para falar a verdade. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do 13 diz assim: Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. E olha que interessante. Versículo 14. E houve uma pequena cidade, em que havia poucos homens, e veio contra esta pequena cidade um grande rei, que cercou essa cidade, e se levantou contra ela com grandes baluartes. Versículo 15. E encontrou-se nesta cidade pequena, de poucos homens, um homem sábio, porém este homem era pobre. Mas a sua sabedoria era grande, e ninguém mais se lembrava da sabedoria deste homem, quando ele já tinha resolvido todos os problemas daquela cidade. Então eu disse: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram mais ouvidas. As palavras do sábio devem sim ser ouvidas em silêncio, mais que o clamor que domina aos tolos. E o versículo 18 e o último versículo deste capítulo diz assim: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador consegue destruir muitos bens. Salomão, ele usa aqui uma expressão legal, assim, no meu ponto de vista. Ele vai fazer uma breve instrução para a gente entender, talvez aí o que seja a injustiça que vive imperando nos dias de hoje. Ele vai contar para a gente assim, ó: houve uma pequena cidade, e nessa pequena cidade existia poucos homens, porque a cidade era pequena, a população também era pequena. Mas no meio desses poucos homens existia um homem bem pobre, que vivia numa casinha ali, vida simples, vida humilde. Mas este homem era muito, mas muito sábio. E a maioria das pessoas ali daquele lugar conhecia este homem justamente por conta disso, por conta da sua sabedoria. Acontece que num dia que não estava tão bom, igual Salomão disse nos versículos anteriores, quando a tempestade cai inesperadamente sobre a vida dos homens, aí cai uma tormenta, uma tempestade sobre essa cidadezinha pequena de poucos homens, onde um habitante apenas era sábio, mas era pobre.
Mas a Bíblia diz, Salomão diz que o que ele observava era o seguinte, que se levanta contra aquela cidadezinha um grande rei, um homem muito poderoso, e cerca aquela cidade com toda a sua maldade. E se levanta contra aquela cidade, e essa cidade tem aí e essa cidade tem uma pequena população, mas o rei que era poderoso tinha um grande exército, que se levantou contra essa cidadezinha, cercou a cidade, não tinha mais o que ser feito. Mas o homem sábio ali, mesmo com um rei poderoso que podia fazer muitas coisas, um poder de destruição imenso, ele usou a sua sabedoria, os seus argumentos, as suas palavras, e com isso ele conseguiu acabar de vez com aquela situação e com a guerra. E o que Salomão presta atenção e ele divide com a gente aqui, é que mesmo este homem sendo pequeno, sendo pobre, mas sendo absolutamente sábio, um homem que ajudou ali aquela cidade a ser livre das mãos malvadas daquele rei perverso. A Bíblia diz, através das palavras de Salomão, que rapidamente o povo esqueceu do homem e de suas palavras, da sua intervenção e de tudo o que ele fez para libertar aquela cidadezinha das mãos do rei maldoso. Ele foi rapidamente esquecido, mas antes de fechar isso, Salomão diz assim, as palavras de um sábio é para ser ouvida ainda que em silêncio, mesmo no silêncio perturbador que um dia todos nós passamos por ele, as palavras de um sábio devem ser ouvidas. E muitas das vezes a gente passa por problemas, por lutas, por tormenta, justamente porque não temos os nossos olhos aguçados a ouvir. Existem muitas vezes pessoas que estão aí proferindo a palavra de Deus para a sua vida todos os dias. E muitas das vezes não temos a humildade de ouvir a palavra do Senhor que salva, que cura, que batiza, que transforma, que liberta e que nos livra de todo mal. Aquela cidade teve naquele dia um desfecho diferente. Embora um grande rei sitiou a cidade, como diz a palavra, cercou a cidade com seu exército e com toda a sua maldade, um único homem ali naquela cidade, sendo sábio, fez a diferença. Talvez você é a pessoa que Deus, nesta manhã gloriosa de quinta-feira, quer usar para fazer a diferença aí no meio da sua família, no meio do seu trabalho, na sua casa, nos seus vizinhos, quem sabe até mesmo aí na igreja que você congrega. Se Deus está te escolhendo para fazer a diferença, seja a diferença em nome de Jesus. Nós sabemos sim que os dias são maus, são terríveis, mas o Senhor é conosco em todos os momentos de nossa vida. Salomão disse que prestava atenção nessa situação, nessa atitude, e ele olha e chama a atenção dele o que ele estava observando. E ele vai dizer, para mim, isso foi muito grande, para mim isso foi muito importante. Observei que uma cidadezinha pequena, com pouquíssimos homens, ela foi totalmente sitiada por um rei muito grande, poderoso e mau, que cercou toda aquela cidade com seu poderoso exército. E aquele povo, eles chegaram ali naquele lugar e podia sim ter destruído toda aquela cidade. Mas lá naquela cidadezinha havia um homem pobre, que a Bíblia vai dizer, através das palavras de Salomão, que ele fez ali toda a diferença, usando a sua sabedoria, quem sabe para negociar com o rei, para remediar a situação. Salomão não conta qual foi a artimanha, qual foi a estratégia que aquele homem usou para defender a cidade, mas na sua observação, ele diz que aquele homem sábio interveio de uma forma tão grandiosa que a luta, que a batalha, que a guerra acabou. E passando-se o tempo ali rapidinho, oi Naftali, a paz minha querida, Deus abençoe a sua vida, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Através da vida daquele homem, Deus interveio naquela situação e libertou todos os homens daquela cidade, mesmo sendo aí um poderoso exército. Se Deus neste dia especial e grandioso está chamando você para fazer a diferença na sua casa, seja você, em nome de Jesus, a diferença na sua casa, na sua família. Deixa Deus te usar para fazer, aleluia, um grande reboliço aí no meio dos seus. Queridos, nós estamos chegando ao final aqui do nosso Almoçando na Presença do Senhor.
E eu quero pedir para você, em nome de Jesus, oi Ângela, paz minha querida, Deus abençoe a sua vida. Já vai colocando aí, povo de Deus, o nome da pessoa pela qual você deseja oração, aqui embaixo, aqui ó, nos comentários. O seu nome, o nome da pessoa que você deseja oração, o seu pedido de oração, aquilo que você julgar necessário. Nós vamos orar e o Senhor vai atender o teu pedido, vai atender a tua oração, a tua petição. Porque o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor olha para dentro de nós, Ele contempla o nosso coração. Nós vamos unir aqui agora a nossa oração, você vai colocando aqui nos comentários, aqui sem perder tempo, o seu nome, o nome da pessoa pela qual você deseja oração, e Deus é fiel. Deus é poderoso para nos conceder infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, e nós cremos no poder do Eterno. Nós vamos orar agora, sem perder tempo, se você pode, coloca aí seu nome, o nome da pessoa que você deseja oração, e o Senhor há de atender os nossos pedidos, a nossa oração, e fazer um milagre, em nome de Jesus, amém? Glorificado e exaltado seja para todos sempre o nome do Senhor. Altíssimo e soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Deus em cuja presença nós nos encontramos. Neste momento eu coloco a minha vida nas tuas mãos, a vida desta pessoa que ora comigo agora diante do trono da tua graça. Eu quero te pedir de todo o meu coração, com toda a minha fé, com toda a minha convicção, que o Senhor passe agora pelos comentários em nome de Jesus, e cada nome, Senhor, que foi apresentado ao Senhor para a oração, tanto aqui no Facebook, quanto no YouTube. O Senhor agora unge essa vida com o teu poder, com a tua grandiosidade, pelo poder que há no teu sangue, que o teu poder, que o teu amor, que a tua graça alcance essa vida agora. Jesus, seja qual for o problema, se for enfermidade, se for falta de emprego, se for drogas, perseguição, humilhação, seja lá qual for a situação, entra nessa causa agora, joga por terra, liberta essa vida, sara essa pessoa, traz paz, traz alegria, traz refrigério, muda a vida, muda a situação, transforma, meu Deus, pelo poder do teu sangue, em nome de Jesus. Nós cremos no teu poder, cremos na unção do teu Santo Espírito, nós sabemos que aonde o Senhor entrar, o mal tem que sair. Eu apresento essa vida agora nas tuas mãos, com todo o seu poder, com toda a tua grandiosidade. Entra dentro dessa casa, entra nessa vida e faça um milagre, em nome de Jesus. Nós cremos no teu poder, nós cremos na unção do teu Espírito Santo. Visita agora, Jesus, este lar, este trabalho, visita essa casa, essa família, este homem, esta mulher, este casamento. Jesus, repreende agora todo laço de morte, repreende agora toda enfermidade, todo vício nas drogas, repreende agora tudo aquilo que não te louva, que não te agrada, em nome de Jesus. Que o teu poder venha sobre esta vida agora, sobre esta pessoa agora, em nome de Jesus, e que essa pessoa possa ser agraciada com o teu poder, com a tua graça e com o teu milagre, em nome de Jesus. Nós cremos no teu poder e na unção do teu Santo Espírito, e nós sabemos que o Senhor há de fazer um grande milagre dentro desta casa agora, em nome de Jesus. Eu quero declarar paz dentro deste lugar, pelo poder do sangue de Jesus, que o teu poder entre nesta casa e faça morada, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Jesus, aleluia. Meus queridos, muito obrigada mais uma vez de coração pela sua companhia aqui comigo no Almoçando na Presença do Senhor. Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você tenha um dia alegre, feliz, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Hoje é quinta-feira, amanhã já é sexta, já estamos caminhando para o final de semana, e eu já quero aproveitar nessa quinta mesmo para profetizar de Deus sobre a tua vida, um final de semana maravilhoso, cheio de Deus e cheio do Espírito Santo. E amanhã nós vamos voltar com o capítulo de número 10 do livro de Eclesiastes. Eu fico aqui a partir de 11h30 esperando por você. E que você tenha uma quinta-feira, uma sexta-feira maravilhosa, esplêndida, cheia de Deus e cheia do Espírito Santo. E que todos os teus planos, todos os teus projetos que você tem para realizar no dia de hoje, no dia de amanhã, o Senhor faça dar certo, em nome de Jesus. Eu vou esperar por você amanhã a partir de 11h30 aqui no nosso Almoçando na Presença do Senhor. Fique todo mundo na santa paz do Senhor. Tenha um dia alegre e feliz, cheio de Deus e cheio do Espírito Santo, como sempre, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Eu vou e amanhã eu volto. Tchau, tchau.